Nós estamos na Parashat Toldot. Toldot significa gerações. É uma das possíveis traduções para Toldot. A seca atingia a região. Esaú e Jacó, filhos gêmeos de Isaac, buscavam saciar a fome. Mas eles eram muito diferentes e cada um buscava saciar a sua fome de uma maneira diferente. Esaú era um caçador naquela situação, sem encontrar a sua caça. Ele estava faminto. Jacó, seu irmão, valorizou então a pouca comida que preparava, um ensopado de lentilhas, e a vendeu caro para o irmão. Mas a fome só aumentava. E o pai deles, Isaac, seguiu os passos de seu pai Abraão, e como acontece em muitas situações, quando se vive numa situação difícil, numa região de seca, o que ele fez? Ele migrou para o sul. No caso, ele migrou para Gerar, uma região que hoje fica entre a cidade palestina, entre o território palestino de Gaza e a cidade israelense de Beersheba. Já em Gerar, Isaac teve que administrar os conflitos com os filisteus. E apesar das dificuldades, ele explorou os poços de água da região, que haviam sido cavados em outra geração por seu pai, por Abrão. E isso provavelmente foi o que o levou a prosperar na agricultura e na pecuária. Diz a Torá que 100 vezes mais do que aquilo que era esperado. Isso incomodou o povo da região, os filisteus, que tamparam os poços de Isaac com areia e com cascalho. Isaac não se deu por vencido, retomou a posse dos poços, cavou de novo, recuperou até os nomes dos poços, dando a eles os mesmos nomes que seu pai Abraão já havia dado. Esse conflito entre Isaac e seus servos e entre os filisteus durou muitos e muitos anos, provavelmente boa parte da vida adulta de Isaac. E ao longo de todo esse conflito, Isaac, além de cavar novamente e recuperar os poços do seu pai, de Abraão, ele e aqueles que trabalhavam para ele descobriram 4 novos poços de água. O primeiro foi chamado de Be'er Maim Chaim, o poço das águas vivas, porque eles descobriram novas águas, além daquelas que o pai havia encontrado. O problema é que os filisteus consideravam que esse poço era deles, porque estava na terra deles. E Isaac e os seus funcionários consideravam que esse poço era deles, porque eles haviam encontrado. E por conta dessa discórdia, o poço ficou conhecido como Poço da Discórdia. Foi encontrado então um segundo poço, e a situação ficou ainda mais complicada. Ele ficou conhecido como o Poço da Animosidade, ou o Poço do Ódio. Foi encontrado um terceiro poço, e este tem um nome menos agressivo. Be'er Rehovot, o Poço dos Espaços Expandidos. E finalmente foi encontrado um quarto poço, que foi chamado de Be'er Shivá, o Poço da Promessa, ou o Poço do Acordo. Isso me chamou a atenção. 4 poços encontrados, começando por um poço de discórdia, de ódio, depois de abertura de espaços e, finalmente, de um acordo. Do ponto de vista espiritual, nós podemos pensar que as palavras da Torá são comparadas a Maim Chaim, a águas vivas, a águas frescas. E se quisermos beber delas, o que se costuma pensar é que nós precisamos conservar o nosso espírito comunitário. Nós precisamos preservar os poços que foram cavados pelos nossos antepassados. Acontece que se somente fizermos a conservação desses poços,
Onde antes havia água fresca, com a passagem do tempo, talvez se acumule areia, cascalho, esses poços vão começar realmente a ter problemas. E onde havia água, hoje talvez nós encontremos apenas poças de água. Então, se só conservar o que nos foi legado não basta, talvez tenhamos que partir para a segunda estratégia, que é reformar os antigos poços. Arrumar, limpar, filtrar, reciclar, para voltarmos a beber as mesmas águas que bebiam os nossos ancestrais. Acontece que chega num momento que nem conservar é suficiente e nem reformar é o suficiente. Nós precisamos de novas maneiras para alcançarmos não os poços, mas alcançarmos as fontes de água que alimentam esses poços. Nós precisamos encontrar as fontes que alimentam o nosso Yiddishkeit, o nosso espírito judaico, o nosso jeito judaico de ser. E aí, lá então, trazermos novas águas para a nossa comunidade, compartilharmos talvez em novos compartimentos, em novos recipientes, porque essas águas vêm de uma mesma fonte, mas para uma nova comunidade, para uma comunidade da nossa época, talvez precisemos de recipientes adequados à nossa época. Agora, assim como na época dos poços de Isaac, nós decidirmos mexer, conservar e até reformar os poços antigos, pode gerar muita discórdia e pode gerar até ódio daqueles que entendem que não é para mexer naquilo que nos foi legado. Mas nós entendemos que, ou podemos entender, fazer o exercício, pelo menos o esforço de entender, que só as mudanças poderão expandir os caminhos até a fonte de Yiddishkeit. E através dessa abertura de novos caminhos, nós poderemos finalmente chegar ao que, simbolicamente, chamamos de Poço do Acordo, com apaziguamento comunitário e, com essa reunião, nós poderemos chegar a uma renovada prosperidade material e espiritual. Portanto, a Parashá dessa semana nos traz uma série de desafios. Que mudanças são difíceis, que mudanças causam resistência, muitas vezes ódio. Mas se nós estivermos convictos de que essas mudanças são necessárias justamente para preservar e alimentar o espírito judaico, no final das contas, que a gente acredite que elas vão trazer uma abertura de caminhos, uma abertura das mentes, e no final um apaziguamento e uma nova união, que vai trazer prosperidade material e espiritual. Esse processo é um processo contínuo, é um processo que vai funcionar, ou que funciona em espiral. Passando por 4 movimentos: conservar, reformar, expandir e inovar, para depois voltar a conservar, reformar, expandir e inovar mais uma vez, e assim por diante. Esse processo inclui toda a comunidade. E é esta inovação judaica que nos levará à experiência espiritual que os nossos ancestrais tiveram em seus próprios tempos, quando eles e elas fizeram esses mesmos movimentos. Shabbat Shalom.